Boa noite, igreja. Cumprimento todos com a paz do Senhor. Amém? Boa noite ao pessoal de casa também. Vamos dar continuidade, a mais ao estudo do livro de Efésios, Então, mais uma vez, com alegria, temor no coração, para que a gente possa falar a respeito da palavra de Deus, que é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Deixa a Bíblia de vocês aberta aí no livro, no capítulo 6, lá de Efésios. Semana passada nós falamos um pouco a respeito dos capítulos 4 e 5 e parte do capítulo 6, no capítulo 4, que ele reforça, começa falando a respeito de como o Evangelho afeta a nossa vida, como nós devemos viver através do Evangelho, e ele começa falando a respeito da unidade cristã, de como nós devemos viver em unidade. Ele fala ali também a respeito dos ministérios que o Senhor nos deu, que tudo ali é para que possa haver, que a igreja possa caminhar, possa haver um aperfeiçoamento da igreja, com o ministério que ele também, Jesus Cristo, repartiu a sua graça com cada um de nós também, e nós ali, cada um aqui tem um ministério para exercer na igreja, e também, como também disse, é diferente daqueles dons que Paulo citou também no livro de Coríntios, que dons é uma coisa e ministérios são outras, amém, glória a Deus. E também outra diferenciação, que são cargos eclesiásticos ocupados na igreja, que na geração eleita temos apenas obreiros, diáconos e pastores, que são diferentes de ministério também. Um exemplo que é bem consolidado, vou dar o exemplo do pastor, que tem aqui um cargo de pastor da igreja, porém ele tem um ministério profético, e ali ele possui vários dons espirituais. Assim também é cada um de nós. Podemos ter o dom, ter um ministério apostólico, ou pastoral, ou de ensino, e exercer um cargo de pastor ou diácono na igreja, e ter vários dons espirituais. É tudo para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, para que nós possamos caminhar juntos como igreja. Amém? Glória a Deus. E ele continua falando ali, reforçando a questão da unidade, e nos dá ensinamentos de submissão, de autoridade, ali dando exemplo de maridos e esposas, mulheres serem submissas aos seus maridos, e esse termo submissa é para que você, esposa, mulher, se sinta alegre, porque o marido é responsável por você, ele tem responsabilidade de te proteger, e é responsável por você. Da mesma forma, o marido tem que amar a esposa, assim como Cristo também amou a igreja. Então, as mulheres ali, elas têm um privilégio de ter alguém que possa estar acima, protegendo ela. O marido, como Paulo disse, amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, nós temos que, se for necessário, nos entregar por ela, assim como Cristo se entregou por nós, pela igreja. Amém, glória a Deus. Aqui, em dízimos e ofertas, o pastor citou mais uma referência também ao casal, também a questão financeira. Não tem o meu ou o seu, tem o nosso. Amém, glória a Deus. E também ele fala a respeito, no início do capítulo 6, a respeito de pais e filhos, servos e seus senhores também. E como falei semana passada, a questão dos ensinamentos, que como o pai deve ensinar corretamente o seu filho a corrigir, não é de qualquer jeito. E também tem uma forma que Salomão diz em Provérbios, que é com a varinha, como a gente ensina aqui também. E é muito bom, como eu testemunhei, quando você aprende primeiro a prática e depois a teoria. Eu tive um testemunho que realmente isso funciona, vale a pena. Entendeu? Então, existe uma maneira certa de corrigir o filho, e é de acordo com a palavra de Deus, e realmente funciona. Amém? Glória a Deus. E depois de tudo isso, Paulo, ele não cita isso tudo à toa, para depois entrar em um assunto bem complexo, e bem também difícil de lidar também, porque ele entra no assunto a respeito de guerra espiritual, e como vou salientar novamente o que disse semana passada, ele esclarece tudo isso, os princípios de submissão e autoridade, para depois entrar nesse assunto. Por quê? Porque só vence guerra quem está realmente debaixo, entende o que é submissão, está debaixo de uma autoridade e respeita isso. Amém? Glória a Deus. Porque não adianta
nós tentarmos entrar numa guerra sem ter esse entendimento antes, porque é praticamente uma guerra perdida, amém? Glória a Deus. E também, além dos princípios de submissão e obediência, é a unidade do corpo de Cristo, que também nós temos que fazer parte de um corpo, que é a igreja. E Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E também, para sujeitar a Deus, nós temos que estar, como eu disse, submissa às autoridades que ele estabeleceu. Romanos 13,1 diz que toda autoridade é instituída pelo Senhor. Então, não importa qual autoridade, nós temos que submeter a ela, seja qual esfera for da nossa sociedade. Amém? Glória a Deus. E vou aqui, hoje, vou citar bastante textos, bastante versículos, tentar falar o mais devagar possível, mas também, depois, quem quiser, a respeito desse estudo aqui, conversar, tirar dúvidas, ou também até o material que foi utilizado, fique à vontade para nos procurar, porque não tem problema nenhum disponibilizar tudo que foi dito aqui impresso, digital, porque se você não procurar a Deus, isso aqui não vai adiantar de nada. Então, fique à vontade para procurar, para tirar dúvidas, porque falar da palavra de Deus é algo maravilhoso, então, é algo que nos deixa contente também, amém? Glória a Deus. Então, aqui a partir do versículo 10, do capítulo 6, ali ele começa a falar da força do guerreiro. Vou se classificar como guerreiro aqui, um soldado de Cristo, amém? No verso 10 ele diz, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Poder de quem? Poder de Cristo, poder que vem do Senhor, poder que vem do Espírito Santo, conforme está no verso 19 do capítulo 1, através do Pai, de Deus, amém, glória a Deus. E dos versos 11 ao 17, ele fala ali da armadura e do inimigo, da nossa armadura que o guerreiro tem, e também dos nossos inimigos, aquele que a gente combate, amém. No verso 11 ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. O que é? Essa armadura, que primeiramente são armas de luz. Romanos 13, no verso 12, diz: a noite está se acabando e o dia chegando. Deixamos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. À direita e também à esquerda, segundo Coríntios 6, 7 diz: em palavra da verdade, em poder de Deus, com armas da justiça, à esquerda e à direita. Uma armadura talvez sugerida pelo arsenal romano, estando Paulo em Roma. Aqui quero fazer um adendo aqui, porque em Atos, lá no capítulo 28, no finalzinho, no penúltimo versículo do livro, ali Lucas relata, se eu não me engano, no verso 29, que Paulo ficou ali 2 anos numa casa alugada em Roma, vamos dizer assim, uma prisão domiciliar. E ali, no verso 16 do capítulo 28, ali a palavra diz que havia um guarda, que ficava ali o tempo todo escoltando Paulo. E esse soldado romano, olhando, se você procurar, como se vestia um soldado romano, era exatamente como essa armadura de Deus. Então creio que talvez ali, o Paulo acompanhando todos os dias aquele soldado, ele pôde descrever perfeitamente como que é a armadura do verdadeiro guerreiro, amém? Glória a Deus. Obviamente também algumas armaduras aqui, nós encontramos também no profeta Isaías. Então, ele estando ali em Roma, e em Romanos no capítulo 13, 14 diz: em vez disso, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não fiqueis pensando em realizar os desejos da carne. Nenhuma abertura na cabeça, nos pés, no coração, na barriga, nos olhos, no ouvido ou na língua seja dada a Satanás. Nada. Deus já venceu Satanás e nos deu vitória para a igreja. Mas com base nessa vitória fundamental adquirida sobre ele, eles estão sempre a lutar contra nós e tentando nos vencer. Porque o diabo já está derrotado. Então quanto mais ele regimentar para a condenação dele, melhor para ele, mais ponto para ele. Ele já sabe qual que é a condenação dele, amém? Então, o que ele vai tentar fazer é levar o máximo de pessoas possíveis junto com ele. Assim, então, eles estão sempre a lutar com nós e tentar nos vencer, assim como aqueles que morrem uma vez com Cristo, continuamente mortificam seus membros sobre a terra.
para entender bem isso, abre lá em Romanos no capítulo 6, para a gente possa ler alguns versos aqui. Que a gente possa estar realmente com a armadura de Deus. Nós temos que deixar os desejos da carne de lado e andar através do Espírito de Deus. Romanos 6, a partir do verso 2 diz assim: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Se formos plantados com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre, a morte já não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer aos seus desejos. Tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como os instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, deixamos aquela velha vida de lado para que a gente possa viver uma nova vida, e esse pecado tem que morrer junto com aquela velha vida, para que a gente possa andar na luz todos os dias, e através dessa luz, ter essa armadura de Deus, nos revestindo e nos protegendo das ciladas e astúcias do inimigo. Amém? Glória a Deus. E também Colossenses 3:3 diz assim: pois já morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E no verso 5 do mesmo capítulo diz: portanto, mortificai tudo que pertence à vossa natureza terrena, o pecado sexual, a impureza, a paixão depravada, o desejo maligno e a ganância, que é a idolatria. E continuando, e ela também é de Deus, essa armadura, fornecida pelo próprio Pai, mas não a nossa própria armadura. Salmos 35, do 1 ao 3 diz: disputa, Senhor, contra os meus adversários, luta contra os que lutam contra mim. Pega os teus pequeno e grande escudo, levanta-te em meu socorro, e tira a lança, e fecha o caminho ao encontro dos meus perseguidores. Dize a minha alma: eu sou a tua salvação. E também ela é espiritual, portanto, ela é poderosa em Deus, não é carnal. A armadura do Senhor é totalmente espiritual. Segundo Coríntios 10, dos versos 3 ao 5, diz: embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas e todo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Amém? Glória a Deus. E também ciladas, que ele cita aqui no verso 11, literalmente estratégias para nos enganar, e armas usadas pelo nosso inimigo. Segundo Coríntios 11:14, e isto não é algo maravilhoso, porque o mesmo Satanás se transforma fingindo ser anjo de luz. Ele se disfarça de anjo de luz até para enganar os escolhidos. Amém? Então, muitas vezes nós pensamos que é de Deus, mas às vezes são apenas ciladas do inimigo. Por isso que nós devemos nos revestir, para que o Espírito possa discernir aquilo que é do Senhor e aquilo que é de Satanás. Amém? E também 1 Pedro 5:8, né, diz que sejam sóbrios, vigiai, o diabo, vosso adversário, ele anda ao nosso redor, rugindo como um leão, procurando a quem o tragar, ou seja, a quem dá pelo menos uma pequena brechinha. E do diabo, ele é o chefe do governo dos inimigos, organizando um grande reino das trevas. E no verso 12, ele diz assim, do capítulo 6 de Efésios:
Pois não temos de lutar contra carne e sangue, e sim contra principados, contra potestades, contra os poderes do mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Aqui ele já começa a respeito de como é o mundo das trevas é organizado. A respeito de guerra espiritual, se fosse estudar nos detalhes, teria tema suficiente para pelo menos 4 cultos inteiros. Então, vou tentar abranger aqui o mínimo possível para nós termos um entendimento necessário, amém? Então, Paulo aqui declara que nossa luta não é contra seres humanos, e nem contra outra igreja, e nem contra o nosso irmão, amém? Nossa luta de fato é contra espíritos malignos. Aqui ele detalha essa batalha espiritual que nós temos que enfrentar, que é o governo de Satanás. Sabemos que ele já está derrotado, por isso Satanás vai tentar até o último instante de tentar levar no máximo de pessoas com ele, pois ele já sabe qual que é o seu destino, como já tinha avisado. E em seguida aqui Paulo identifica quem são os inimigos, que são os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal. Algumas versões traz como hostes espirituais. Dessa forma entendemos que o reino das trevas não é composto por forças desorganizadas e sem propósito. Ela tem um propósito, mesmo que seja para maquinar o mal, mas por seres que se organizam numa hierarquia bem definida e se empenham em fazer oposição à obra de Deus e ao seu povo. Portanto, nossa luta é contra o diabo e seus demônios ou seus servos, amém? E tantos anjos ou demônios são organizados e têm sua hierarquia. Essa hierarquia descrita por Paulo existe também nos anjos também, não são só nos anjos caídos, não são nos anjos também do Senhor. Colossenses 1,16 diz, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. No entanto, alguns anjos se rebelaram e abandonaram o seu posto para seguir o diabo. Lúcifer, que era um querubim, quis ser maior que Deus, ele foi lançado, precipitado na terra e arrastou 1/3 dos anjos com ele. Eles se tornaram seus servos. Amém? E por causa do pecado, o diabo se tornou o príncipe governador desse mundo, como diz a palavra, o mundo já é do maligno. Amém? No livro de Efésios, no capítulo 2, no 1 ou 2, Paulo diz isso, que o diabo, ele já é o príncipe deste mundo. E principado vem da palavra príncipe, que é a tradução da palavra grega, archon, e significa aquele que foi instituído de autoridade, ou seja, aquele que tem autoridade em determinado lugar. Também vem da palavra príncipe, como citei, que tem autoridade e suas áreas de atuações se dividem em regiões, elaborando o plano do reino das trevas. Então, todo o plano do reino das trevas é arquitetado através dos principados. Ali que vem toda a organização, todo o plano, como os demônios, os servos de Satanás têm que atuar. Ali, ele maquina todo o plano que é executado pelos demônios. Amém? E eles lutam para resistir ao avanço da igreja na terra. Por isso, a guerra contra principado se luta como igreja e não como indivíduo. A principal função do principado também é impedir o avanço da igreja na terra. Amém? Glória a Deus. O avanço da luz. Quanto mais trevas para eles, melhor. Por isso, nós devemos ser luz aonde nós estivermos. Nós devemos ser a igreja aonde nós estivermos para combater as forças das trevas. Amém? E por causa do pecado, o diabo se tornou, por causa do pecadão. Um exemplo de principado é Daniel 10, aquela palavra conhecida que Daniel começou a procurar, a orar ao Senhor. E ali, em resposta ao Senhor, resposta a Daniel, o Senhor enviou um anjo. E ali ele chega para Daniel e fala, Daniel, desde o primeiro dia que você se colocou a orar, o Senhor me enviou. Porém, o príncipe da Pérsia, o principado da Pérsia ali, resistiu. E ele teve que chamar a tropa de elite do céu, que é o arcanjo Miguel, para combater
o principado. E no 21º dia, ele conseguiu combater, ele conseguiu trazer a informação que tanto Daniel queria. Aí você pode perguntar, mas você falou que não pode lutar como indivíduo e sim como igreja, mas Daniel estava ali orando sozinho. Porém, o que Deus estava revelando para Daniel era algo para todo o povo de Deus, era algo muito grande, grandioso. Então o próprio Satanás, ele se colocou à disposição, fala, eu preciso combater essa informação, porque é de suma importância para a igreja daquela época, amém? Glória a Deus. Então o próprio Satanás, o próprio principado, ele foi combater pessoalmente a informação que o Senhor viria trazer para Daniel, amém? E também a cidade de Éfeso, onde Paulo escreveu essa carta, onde essa carta foi direcionada. Ali existia um principado. No Atos 19 a gente leu no primeiro dia que houve uma grande confusão, porque pessoas que vendiam coisas artesanais de deuses pagãos, eles começaram a ficar bravos por causa da pregação da palavra de Deus de Paulo, ficando com medo do pessoal começar a se converter ao cristianismo, aceitar Jesus e deixar de comprar as coisas que eles vendiam. E ali houve uma grande confusão, e uma pessoa se levantou e disse que a grande deusa Diana, que é portadora da cidade de Éfeso, a cidade de Éfeso tinha um principado, que era essa deusa Diana, e também outra deusa chamada Artemis. Então ali naquela cidade, Paulo não escreve essa guerra espiritual à toa para os efésios. Ali existia um principado para que eles pudessem entender de fato como atua o principado. Então na própria cidade ali existia um exemplo de principado, amém? E prosseguindo aqui, potestades. Potestades, elas vêm da palavra potência e refere-se a cargos ou funções da autoridade. Ou seja, ela potencializa a ação do principado. E o principado a utiliza para colocar em prática todo o seu plano. Então, o principado arquiteta todo o plano, e ali a potestade ela vai começar a colocar em plano todo aquilo que foi arquitetado pelo principado. Para o nosso bom entendimento e necessário, a ação dela é no meio das igrejas, porque quem combate a ação dos principados é a igreja, ou seja, principalmente a igreja que eu digo, aqueles que são revestidos de autoridade na casa de Deus. Então, ela vem para combater aquela que combate o principado. Então, a potestade apenas potencializa esse poder do principado. E os irmãos, nós da igreja, através da oração, fazem mover o sobrenatural. Então ela tem por ação de impedir e ainda causar grandes ações contra a igreja. Nós combatemos através das nossas orações e súplicas. E ela vem tentando combater essa oração e súplica, chegar no céu, assim como houve também com Daniel. Então, e ela age contra a igreja, para que esse combate do bem contra o mal, de nós, da luz contra as trevas, seja fragilizado. E além do mais, ela é responsável por problemas causados no meio do corpo de Cristo, atingindo a unidade, causando uma divisão ou contenda. Então, toda divisão que há no meio de igreja é uma potestade que foi responsável por essa divisão. Amém? Glória a Deus. E os dominadores, ou domínio, algumas versões trazem como governadores também. Esses dominadores são grupos de demônios responsáveis por dominar sobre lugares e pessoas, como em certos bairros ou regiões de cidades, escravizando e mantendo tudo que for conquistado pelo reino das trevas debaixo do seu governo ou domínio. Então, ela escraviza certos lugares para que aquilo ali seja conhecido como, por exemplo, um local de prostituição, e ali fique para sempre. Aquilo ali nunca é conseguido combater, porque ela pega aquele local, escraviza, e ela tem domínio sobre aquele local, e aquilo ali ela fica resistindo o máximo de tempo possível. Por isso, alguns lugares predomina prostituição, alguns outros lugares predomina drogas, como a Cracolândia, em alguns lugares é chamada, principalmente na cidade de São Paulo. Então, isso são os dominadores, os governadores do mal. Então, eles escravizam e mantêm debaixo de tudo do seu governo, para que aquilo ali fique escravizado para sempre. Na cidade de Éfeso também havia dominadores. No próprio capítulo 19, antes dessa confusão que houve ali, um pouco antes, Paulo operou vários milagres através de Jesus Cristo, que muitas pessoas traziam panos, só mostrando panos, eles eram curados.
pela palavra do Senhor que operava através de Paulo. E ali diz que muitos feiticeiros queimaram seus livros de feitiçaria e artes ocultas. Então, ali havia dominadores, governadores através dessas feitiçarias e dessas artes ocultas. Só que foi quebrada através do poder da palavra de Deus, utilizando Paulo. Amém? Glória a Deus. E os últimos, que são as forças espirituais do mal, ou as hostes malignas, né? Que significa forças espirituais que se manifestam no espiritual, no reino das trevas em oposição ao reino da luz. Eles são os responsáveis por incorporar nas pessoas e agem através dos pecados, enfermidades, ideologias, rebeldia. São servos de Satanás. São eles que incorporam nas pessoas, a classe mais baixa, que realmente as pessoas ficam possuídas. E não se engane, estes que são a classe mais baixa, eles são muito mais fortes no natural do que a gente imagina. É muito mais forte que qualquer ser humano na terra. Por isso que uma pessoa, quando está endemoniada, ela fica muito mais forte pela força do demônio que está sob possessão dela. E um exemplo de forças e hostes espirituais são também na cidade de Éfeso. Ali tinha tudo, por isso que Paulo ali uniu o útil ao agradável e escreveu justamente para Éfeso, porque ali também no capítulo 19 nós temos aquele episódio dos filhos do sacerdote chamado Seva, que eles tentaram expulsar demônios, só que aquele demônio que estava incorporado naquela certa pessoa não conhecia ele. Ele disse que Jesus eu conheço e Paulo também sei quem é. E vocês quem sois? Ali nós percebemos a força desses demônios que dá uma ataca a todos esses caras aqui e eles ficam totalmente envergonhados. Eles ficam nus e tem que sair correndo. Então realmente eles, para a gente não se enganar aqui, esses demônios que é a classe mais alé, eles são muito fortes quando estão sob possessão de pessoas, amém? Tomamos muito cuidado com isso. Então, essa é a classe, como está dividido o reino das trevas e como ele atua, amém? Mas a principal função deles é combater a igreja, o povo de Deus, amém? Glória a Deus, porque como diz a palavra, o mundo já é do maligno. Quem está fora, quem está no mundo, ele não precisa fazer muita força, já está escravizado nas mãos deles, enquanto aquela pessoa não conhece a palavra de Deus e não é escravizada, ainda está perdida. Então, eles unem forças para combater aqueles que estão na luz, aqueles que estão andando de acordo com a palavra de Deus. Amém? Então esse é o nosso principal inimigo. Não é outra igreja, não é o nosso irmão. Amém? E no verso 13, ele continua dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes, ou permanecer inabaláveis. Tomai ou pegai. Temos que apenas pegar e colocar. Todos os dias orar e ser revestido. Na cidade de Éfeso, eles estavam familiarizados com a ideia de os deuses darem armaduras aos heróis míticos. Assim, Paulo faz essa alusão, e essa alusão é totalmente apropriada para que eles possam realmente entender. Ele tomar toda a armadura de Deus, como eles acreditavam que esses heróis, esses deuses pagãos, eles revestiam pessoas e faziam de pessoas heróis. Paulo faz essa alusão para que eles realmente possam ter um entendimento. Ele realmente quase desenha para que todo mundo possa entender. E no dia dos ataques de Satanás, ou no dia mau, em Apocalipse 3:10 diz: porque tu guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para testar aos que habitam sobre a terra. Ou seja, o que esse dia mau são todos os dias. Mateus 6:34 diz: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então todos os dias nós devemos nos revestir e andar através do Espírito de Deus, porque todos os dias Satanás, ele vai tentar nos tentar, porque basta uma brecha. Então ele não vai descansar, ele trabalha 24 horas, assim como Deus, Satanás trabalha 24 horas por dia. Ele não tem descanso, não tem feriado. Amém? Glória a Deus.
E também, fizerdes tudo ou teres vencido, ou seja, necessário para a luta e se tornar o bom soldado de Cristo. Tudo que nós precisamos é andar na luz, para nós se tornarmos um bom soldado de Cristo, como diz aqui no verso 13. E do verso 14 ao 17, ele descreve o que é essa armadura, como que é essa armadura. Do 14 ao 17 diz: estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, a espada, ele deixa por último, porque também é a mais importante de todas. Mas começando aqui, ele diz: estai, pois, firmes. Estais, ele repete esse mesmo estás no verso 11, e mostra que devemos estar de pé, em posição de guerreiro, manter o nosso fundamento em Cristo, não ceder ou fugir, que é o grande objetivo do soldado cristão. Não dar as costas para a batalha, estar sempre de frente e de pé, como um bom soldado de Cristo, e estar a postos com orações e súplicas a todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Dessa forma, a gente irá conseguir combater um bom combate. E o cinturão da verdade, isto é, com verdade, sinceridade e boa consciência. Segundo Coríntios 1,12 diz: porque o nosso orgulho é esse, o testemunho da nossa consciência, que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas com a graça de Deus, nós nos comportamos no mundo, e especialmente convosco. A verdade tem que estar não só na frente dos irmãos, ou na frente de alguém, principalmente nas costas das pessoas, aonde ninguém que você conhece está vendo. Amém? Glória a Deus. Essa é a verdade que nós temos que andar todos os dias. E 1 Timóteo 1,5 diz: o fim do mandamento é o amor que vem de um coração puro, e de uma consciência, e de uma fé não fingida. A verdade é a cinta que envolve e mantém juntas as vestes, de modo que o soldado cristão possa estar livre para a ação. A Páscoa foi comida com os lombos cingidos e os sapatos nos pés. Êxodo 12:11 diz: e assim tereis de comê-los, cingidos vossos lombos, vossos calçados em vossos pés, e vosso bordão em vossa mão, e comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. E a fidelidade é o cinto do Messias. Aqui, essa arma aparece em Isaías 11:5, e a justiça será o cinto de sua cintura, a fidelidade o cinto dos seus lombos. Então, essa verdade que Paulo diz aqui, que cingir os nossos lombos com a verdade, de fato, é nós andarmos verdadeiramente com Cristo, e não ter uma fé falsa, uma fé fake, como posso dizer, uma verdade fingida, só na frente dos outros, em todo lugar, a todo instante. Amém, glória a Deus. Como aconteceu comigo em dezembro, eu acabei batendo no carro, porém o cara não estava, eu poderia muito bem sair e deixar quieto, só que o problema é a consciência depois. Então por isso que ele cita aqui para o Timóteo, uma consciência limpa, glória a Deus. Então andamos sempre com a verdade. Se você está no mercado e você passa a sua compra e faltou algum item e você percebeu, não ganhe vantagem com isso, porque a palavra de Deus diz: o que o homem plantar, ele também vai colherá. Então você vai sair dali contente, a sua carne contente, porque você ganhou vantagem. Volta e diz: você esqueceu de passar isso, moça, e passa novamente e paga aquilo que você deve. Amém? E couraça da justiça, da mesma forma que o Messias, aqui é outra que aparece em Isaías, couraça da justiça. Isaías 59:17 diz: pois ele se vestiu de justiça como uma armadura, e pôs o capacete da salvação em sua cabeça, e vestiu-se de roupas de vingança como vestimenta, e cobriu-se de selo como uma capa. A justiça aqui é unida à verdade, como o capítulo 5, no verso 9 diz: o fruto do Espírito consiste em toda bondade, justiça e verdade. Capítulo 5 desse próprio livro. Justiça nas obras, verdade nas palavras. 1 João 3,7 diz: filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo,
assim como ele é justo. Quem? Cristo. A justiça de Cristo foi forjada em nós pelo Espírito. Fé e do amor, isto é, a fé que opera a justiça pelo amor, é a coraça em 1 Tessalonicenses 5,8 que diz: mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios e nos vistamos da coraça da fé e do amor e do capacete da salvação. Depois da coraça da justiça, ele vem falando calçando ao pé, com as sandálias de preparação do evangelho da paz. Ele se refere a sandálias ou sapatos militares então utilizados. Aqui ele olha, os sapatos dos soldados romanos eram aquelas sapatilhas que você amarrava até em cima, que domingo a pastora citou, que o pastor fala que é a melicinha daquele tempo lá, que parece realmente, né? É os negócios que você amarra. É esse, de fato, é essas sandálias que os guerreiros usavam de antigamente. Então, e no pé, por quê? Porque o nosso fundamento é o Evangelho, que nos alcançou através da graça, mediante a fé em Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso ele cita que o Evangelho da paz é a base, é o nosso fundamento. Por isso ele fala, calçai as sandálias de preparação do Evangelho da paz, porque ele é o nosso fundamento, é o que vai nos manter de pé, para que a gente possa guerrear as lutas, amém? Glória a Deus. E também de preparação, isto é, que brota do Evangelho, preparação para fazer e sofrer por tudo que Deus quer, prontidão para a marcha, como um soldado cristão, esteja pronto, glória a Deus, esteja pronta para tudo que acontecer na igreja, se tiver qualquer tipo, principalmente em reunião de oração, esteja presente, se tiver vigília, esteja presente, os cultos presenciais agora, esteja presente, amém, glória a Deus. E Evangelho da paz, Lucas, no capítulo 1,79 diz, para iluminar os que estão sentados nas trevas e sombra de morte, a fim de guiar os nossos pés pelo caminho da paz. E Romanos 10,15 diz, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são agradáveis os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que anunciam as boas novas. Nós temos que anunciar o Evangelho da paz. Aqui a palavra diz como bem-aventurado aquele que anuncia o Evangelho da paz. O Evangelho da paz não é só você falar a respeito do que está escrito na palavra de Deus, é dar boa notícia, é falar que Jesus pode curar teu casamento, é falar que Jesus pode te salvar, é achar aquele que está perdido e falar, Jesus pode te encontrar assim como ele me encontrou. Eu estava perdido e ele me encontrou. Isso é Evangelho, isso é dar boa notícia, amém? Glória a Deus. E escudo da fé, uma lâmina larga de madeira, aqui estou falando como é no natural mesmo de um soldado romano, uma lâmina larga de madeira, coberta com couro, geralmente com 1 metro de comprimento e 2 de largura, e sustentada com a mão esquerda, cobria cerca de 2/3 da pessoa, como não é aquele escudo redondinho que você vê em filmes, é um escudo grande mesmo, é pesado, por isso o soldado deveria também ser, um bom soldado deveria ser forte também, porque um escudo carregado com a mão esquerda, ele se agachando cobria todo o seu corpo, e ali ele era protegido de toda a flecha que vinha do inimigo. Por isso Paulo cita aqui, o escudo da fé, o qual pode apagar os dardos inflamados lançados pelo inimigo. Então esse escudo da fé, ele nos protege de tudo que é lançado do inimigo. E a fé aqui é representada em sua capacidade de preservação, afastando de acordo com a plenitude de sua força todas as flechas da incredulidade, tentação, pecado. Ela é capaz de apagar todas as flechas lançadas do inimigo. Por isso que ele fala, revestir com o escudo da fé, porque esse escudo vai nos proteger de tudo e não vai nos deixar brecha para o inimigo nos atacar, amém? Glória a Deus. E ele aqui cita, pegai ou tomai, uma palavra grega com sentido diferente do verso 13, que uma melhor tradução seria receber ou aceitar, ou seja, o capacete oferecido pelo Senhor. Aqui ele já está começando a falar do capacete da salvação, que ele fala pegai, né? Pegai ou tomai o capacete da salvação. Ou seja, o capacete oferecido pelo Senhor, a saber, a própria salvação, como está em 1 Tessalonicenses 5,8. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios.
E nos vistamos da couraça da fé e do amor, e do capacete da esperança da salvação. E já citei esse verso aqui em cima, mas repeti porque ele também fala do capacete da salvação. Por isso ele cita aqui, que esse pegai ou tomai, ele é um pouco diferente do verso 13, porque apenas receba ou aceite, porque a salvação não pode ser imposta, ela tem que ser aceita. Então, aceite o capacete da salvação, tome ele, o capacete da salvação. Amém? Glória a Deus. E a cabeça do soldado estava entre as principais partes a serem defendidas, pois nela os golpes mais mortais poderiam ser feitos. E é a cabeça que comanda todo o corpo. A cabeça é a sede da mente, que quando se apodera da segura esperança do evangelho da vida eterna, não receberá falsas doutrinas, nem dará lugar a tentações de Satanás. Deus, por esta esperança, levanta a nossa cabeça. Salmo 3:3 diz: porém, tu, Senhor, é escudo para mim, minha glória, e o que levanta a minha cabeça. Eu esqueci de trazer uma imagem para mostrar como que era a imagem do soldado romano, mas se for olhar, protege todo o corpo, da cabeça até os pés, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, eu tenho escudo, eu tenho espada, eu tenho o capacete. Então, ali é uma armadura completa que não deixa brecha para o inimigo. Então, Paulo aqui descreve de maneira fantástica e perfeita essa armadura. Amém? Até, acredito eu, inspirada por esse soldado que ficou escutando ele durante 2 anos, então ele teve bastante tempo para pensar nisso. E ele chega aqui no último e o mais importante de todos, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela, primeiramente, ela é inspirada, toda a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1:21 diz: porque a profecia jamais foi produzida pela vontade humana, mas os santos, homens de Deus, falaram conduzidos pelo Espírito Santo. E também em Jeremias 1:12 diz que o Senhor vela para que a sua palavra seja feita. Amém? Seja a palavra dele, seja a vontade dele seja feita de acordo com a sua palavra. Amém? Glória a Deus. E também Paulo diz em 2 Timóteo 3,16 que toda a palavra de Deus, ela é boa para a educação, para a repreensão, para a exortação. Então, toda a palavra de Deus, que é a nossa espada do Espírito, ela é boa para nós. Não importa se é uma palavra aqui de amor ou uma palavra de exortação, seja aqui como o João está falando, que o João costuma falar como se tivesse um amor grande, ele sempre fala filhinhos, ou como Pedro, que é totalmente ao contrário, falando já para você tomar vergonha na tua cara. Nós temos que receber e aceitar ela. Amém? Glória a Deus. E também ela é definida em Hebreus 4:12, o autor de Hebreus define ela como viva e como eficaz, é o início do verso 12, ela é viva porque ela é revelada através do seu Espírito Santo, para os seus filhos de Deus, ou seja, essa palavra aqui, ela, como Paulo diz, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Essa letra um dia pode morrer, mas o Espírito vivifica ela todos os dias. Por isso que todos os dias, um verso que você lê, vai ter uma revelação diferente. Por isso ela é viva. Ela é viva por causa disso, porque é o próprio Espírito que vai nos revelando a cada dia. E ela é eficaz porque ela é cumprida na íntegra. Josué 21:45 diz que toda boa palavra de respeito de Israel, nenhuma caiu por terra, todas foram cumpridas. Tudo o que Deus disse que iria fazer, Ele fez. Amém? Glória a Deus. E também Números 23:19 diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria eu e não faria? Então Ele faz, por isso que ela é eficaz. E também acrescentaria que ela também é eficiente. E mais afiada que espada de 2 gumes, ou seja, ela é cortante dos 2 lados. Salmos 49, nos versos 2 e 3 diz: põe tua espada ao redor da tua coxa, ó valente, com tua glória e tua honra. Tuas flechas são afiadas no coração dos inimigos do rei, povos cairão debaixo de ti. Então, ela tem dupla função. Ela atinge alguns com convicção e conversão, e outros como condenação. Isaías 11:4 diz: mas julgará com justiça aos pobres, e repreenderá com equidade aos humildes da terra, porém ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o espírito dos seus lábios matará o perverso. E Apocalipse 19:15 diz:
e da boca dele saiu uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e eles a dominará com vara de ferro, e ele pisa na prensa do vinho, da ira da indignação do Deus Todo-Poderoso. E ela também está na boca de Cristo. Isaías 49:2 diz: e fez da minha boca como uma espada afiada, com a sombra da sua mão, ele me cobriu e me pôs como uma flecha polida, e me guardou com a sua aljava. E também está nas mãos dos seus santos, que somos nós. Salmo 149:6 diz: exaltações a Deus estarão em suas gargantas, e a espada afiada estará em sua mão. E ela foi utilizada por Cristo contra Satanás na tentação, no deserto, em Mateus, no capítulo 4, nos versos 4, 7 e 10, ele usa a palavra para repreender Satanás, aqui sendo modelo para nós, como utilizar contra o inimigo. Ele dá um exemplo de nós, como nós utilizarmos contra o inimigo, mas a principal função da palavra de Deus, da palavra, é para ser usada em nós, contra nós mesmos, amém? Com essa dupla ação, ele ainda faz divisão entre a alma e o espírito, entre juntas e medulas. Dessa forma, a principal ação dela é contra nós mesmos, porque ela vai dividir aquilo, a alma e o espírito vai dividir aquilo, os nossos próprios conceitos, as nossas próprias verdades. Ela vem para nos confrontar. E é uma arma que deve ser principalmente ser utilizada contra nós. Jesus disse em Mateus 10:34, não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. Ou seja, a sua palavra, não entenda isso como guerra, ele não veio trazer guerra. Quando ele diz espada, é porque a sua palavra é para a palavra dele entrar em você e fazer toda essa divisão. E a sua carne se submeter ao seu espírito. Amém? Glória a Deus. E ela tem ação de discernir também pensamentos e intenções do coração. Quando Samuel vai ungir Davi, ele vai ungir o próximo rei de Israel, ele não sabia quem que era, mas Samuel, quando viu os filhos de Jessé, ele foi pensando, é esse, porque era forte, bonito, alto. Mas só que Deus fala, não é nenhum desses. O homem vê o que está diante dos olhos, mas eu vejo o que está no coração. Então a palavra de Deus, ela tem esse poder de discernir tudo, os nossos pensamentos, as intenções do nosso coração. E agora, como que vou te mostrar na prática a ação dessa palavra que é contra nós mesmos. 1 Samuel no capítulo 11, bem conhecido, tem aquele pecado de Davi, que ele se deita com Batseba. Ali, ela é casada com um cara chamado Urias, que é do exército de Israel, comandado, que tem um comando, que Davi era rei no caso, né? Então, ele no capítulo 11 ali, ele está no terraço ali do seu palácio, e vê Batseba tomando banho, ali com os olhos, né? Que o pecado entrou no mundo, né? Das formas que o pecado entrou no mundo, ele olha ela tomando banho ali, e pede para ela vir até o encontro dele, e ele acaba tendo relações com ela, e depois disso, ele, sabendo que Urias era seu marido, ele fala para Urias, depois de uma certa batalha, ele diz para Urias, vem, deita-se, vai lá, eu te dou um dia de folga, vai lá e deita-se com a sua mulher, passa o dia com ela. Só que como eles estavam em batalha, Urias, como um bom soldado, ele falou, não, eu e meus amigos, né, os meus companheiros de batalha estão dormindo ao relento sobre tendas, eu irei deitar com a minha esposa jamais, eu continuarei ali. Então esse primeiro plano de Davi já falha. Então o que ele fala para, eu acho que era Joabe, que era o chefe do exército, ele diz, coloca Urias na frente, no primeiro pelotão, porque a intenção de Davi era matar Urias, para esconder esse pecado dele. E é o que faz e acontece, Urias vai e morre. E Batseba tem um filho com ele, nada menos que Salomão. E no capítulo 12, lógico que no finalzinho do capítulo 11, Deus não se agrada nem um pouco disso, fica totalmente triste com a atitude de Davi. E ainda mais que Davi a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. No início do capítulo 12, Deus manda o profeta Natã para conversar com Davi. Ele chega na presença de Davi e começa a contar-lhe uma pequena parábola. Ele disse que havia 2 homens numa cidade. E esses homens,
Um era muito rico, tinha muitos cabritos, muito gado, muita plantação, era muito rico. E o outro era totalmente pobre. Tinha nada menos do que um cabrito, que criou como filho, comia junto com os filhos, bebia da sua mesa e até dormia junto com eles. E certo dia chegou um homem nessa cidade, um homem muito conhecido, e esse homem rico resolveu fazer um banquete. Só que ele não pegou nenhum dos seus animais. Ele foi e pegou a única cabritinha do homem que era pobre, a única cabritinha dele. Davi, quando escuta isso, diz: nossa, mas que homem malvado, ele merece a morte. Tão certo como Deus vive, ele merece a morte. E este homem deve ser morto e deve receber 4 vezes mais do que foi retirado. Ali, como nós recebemos a palavra às vezes. A gente rejeita essa palavra, porque Davi rejeitou a palavra. Porque quando Natan prossegue, ele fala: este homem é você. Este homem é você. Ali ele já recebe praticamente um esculacho. Praticamente um soco bem ungido no meio da face para cair desmaiado. Só que a diferença é a atitude de Davi. É essa atitude que nós devemos ter. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. Natan fala, repreende ele tudo, fala que Deus colocou ele sobre Israel, sobre Judá, deu casa, deu palácio, deu tudo o que ele queria. E mesmo assim ele não estava satisfeito. Davi chega e fala: perdoe, Senhor, eu pequei. É assim que nós devemos receber a palavra. Ela é dura, não é confortável, mas diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu pequei. Que essa palavra entre em mim, como Bartimeu diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então quando você receber essa palavra, essa é a função da espada do Espírito, essa é a função da palavra de Deus, é realmente chegar e rasgar você no meio, e fazer você uma nova pessoa. Por isso que ele faz divisão entre alma e espírito, entre juntas e medulas, amém? Glória a Deus. Então, através da espada do Espírito, essa é a reação que nós devemos ter, é agir como Davi, apesar de ser dura, é receber ela, e realmente mudar de vida, é ter uma nova motivação para continuar fazendo a vontade de Deus, amém? Glória a Deus. E aqui ele termina toda a armadura do Senhor, amém? E no verso 18 ele continua dizendo: e orai em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiai nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Em todo o tempo implica em oportunidade e urgência. Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, vigiando nela com gratidão. Então, a todo tempo, nós devemos estar em oração e súplica no Espírito. Depois de conhecer os nossos inimigos, depois de ser revestido da armadura, é orar e suplicar através do Espírito Santo. Unir-se a orar. É Ele em nós como Espírito de adoção, que ora e capacita a orar. Romanos 8,15 diz: pois não recebestes o espírito de escravidão, para voltardes ao medo, mas recebestes o espírito de adoção, como filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. E Gálatas 4,6 diz: e como sois filhos, Deus enviou os vossos corações de espírito do seu Filho que clama: Abba, Pai. E Judas 1,20 diz: mas vós, amados, edificais a vós mesmos em vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. E perseverança, ou seja, é ter constância, Nossa vigilância deve ser exercida a todo instante, e por todos os santos. Ninguém aqui é perfeito a ponto de não precisar das intercessões dos seus irmãos, porque o próprio Paulo pede intercessão por ele. Então todos nós precisamos de intercessão um pelo outro, de oração um pelo outro. É assim que vai se formando a unidade do corpo de Cristo, amém? Porque ninguém aqui é bom que não precisa de intercessão, todos nós precisamos, amém? Se até Paulo precisava, quem é nós aqui perto de Paulo? E no verso 19, ele diz: orai também por mim, para que seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Mistério que é conhecido apenas por revelação, que foi dado aos apóstolos através das suas cartas e epístolas,
todos os mistérios deixados ali por Jesus Cristo nos evangelhos, muitos deles foram revelados através dos seus apóstolos, através de Paulo, Tiago, João, Pedro. E Paulo cuidou para que sua fala expressasse que não dependia do seu poder natural ou adquirido. O caminho mais curto para qualquer coração é através do céu. Ore a Deus para abrir a porta e abrir a boca, de modo a aproveitar todas as aberturas. Segundo Coríntios 4,13 diz, e nós temos o mesmo espírito de fé, assim como está escrito, crie, e por isso falei. Nós também cremos, e por isso nós também falamos. Por isso nós falamos do Evangelho, porque nós primeiro cremos nele, e nós falamos dele para as outras pessoas, para que a gente possa alcançar o máximo número de pessoas para popular junto conosco na eternidade. Amém? Glória a Deus. E aqui do 21 ao 24 ele apenas dá saudações finais e termina esse livro, que é magnífico. Através desse livro de Efésios, nós podemos ter um resumo. Quem ainda nunca conheceu a palavra de Deus e lê esse livro e tem esse entendimento, aqui nós podemos ter um resumo do como é esse evangelho maravilhoso. Porque Paulo, falando rapidamente aqui do livro, para encerrar, ele fala no início do 1 ao 3, a respeito de Deus, que tudo Deus fez por nós, de Jesus Cristo, do seu sacrifício, e também ele fala a respeito, no capítulo 3, do Espírito Santo, e também do selamento que ele nos deu, através do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. E ele termina a outra metade do livro, do 4 ao 6, que como tudo isso pode nos afetar, e como nós devemos viver através do que ele disse do 1 ao 3, de como viver através desse evangelho, e termina de forma magnífica, falando a respeito da guerra espiritual, nada menos porque ele é que cabe certinho para a cidade de Éfeso, porque ali eles viviam realmente numa batalha espiritual. Por isso ele cita isso para o livro, não é à toa que ele escreveu dessa forma para o livro de Efésios, e deixou esses ensinamentos maravilhosos para nós. E no capítulo 4, no verso 13, só um pouquinho. No verso 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Deus. Toma como versículo base desse livro, de como, se nós colocarmos tudo isso, qual que é a conclusão disso? É esse versículo 13, amém? Glória a Deus. E termino dizendo aqui, como Paulo diz aqui aos Efésios, que a graça esteja com todos, amém? Glória a Deus. Fique de pé para que a gente possa orar e agradecer por tudo que Deus fez, e por esse livro maravilhoso, esse ensinamento que Ele nos deu, amém?